Então é importante você já separar um dia fixo para algumas essas coisas que você acaba... Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, muita gente perguntou e mandou na caixinha perguntando como você se organiza. Cada caixinha é uma coisa diferente. Então hoje eu vim fazer finalmente o tão famoso vídeo sobre rotina que vocês me cobram tanto, gente. Tem pessoas que preferem se organizar semanalmente, mensalmente, diariamente. Vai de cada pessoa, sabe? As pessoas hoje em dia se prendem muito a um padrão, elas querem fazer o que todo mundo está fazendo, mas você tem que procurar a maneira que você mais se adequa para se organizar. E eu vim ensinar mais ou menos para vocês 3 maneiras de fazer a organização diariamente. Bom, primeiro eu vou começar ensinando para vocês a maneira do checklist. Basicamente, o checklist é um checklist, né? É uma lista de tarefas que você vai ter para você se organizar. Tem pessoas que preferem esse método, por quê? Porque elas não são pessoas que funcionam muito bem com horários, mas esse tipo assim de lista é uma coisa assim mais, digamos que aberto, não tem horário assim exatamente para tudo, depende. Não, isso vai ao seu critério. Como você vai fazer esse checklist? Então no checklist você vai colocar as suas principais coisas assim que você tem que fazer todo dia. Minha rotina, por exemplo, tem acordar, pra eu marcar quando eu acordar. Eu sei que todos os dias eu acordo, mas eu não sei porque eu coloco isso também, não me pergunte. Mas tem acordar. No checklist você não vai colocar acordar. Por quê? Porque você já sabe que você tem que acordar. Já é algo que você faz todos os dias. Você vai colocar coisas mais amplas, coisas que você, assim, tem que fazer e você pode se esquecer e você pode, enfim. Se você considera que se arrumar é algo, assim, muito importante, que você vai ter que fazer no seu dia e que você tá esquecendo, ou que você já não costuma fazer, mas você tem que fazer, aí você coloca. Então, basicamente, o checklist é assim, né? Que é um tipo de rotina e tem gente que se organiza por ele. Eu não me organizo por ele, mas você pode fazer se você preferir. Agora, vamos para o segundo tipo de rotina. A sua rotina semanal. Sua rotina semanal. É quando você faz uma rotina para a semana inteira, né? E deixa os espaços em branco. Daqui a pouco eu vou explicar isso. Por que essa rotina semanal? Para quem que essa rotina é importante? Para quem, por exemplo, já tem uma certa facilidade em cumprir as suas obrigações, que tem preguiça de fazer a rotina todo dia, né? Porque todo dia anotar as mesmas coisas, esse tipo de rotina é para aquelas pessoas que não querem fazer uma rotina diária, que assim, na rotina diária, já tem aquela possibilidade de você marcar com marca-texto as coisas que você fez. E com as coisas que você não fez, fica normal, né? Aí com marca-texto você já tem aquela sensação de, eu fiz tal coisa, eu vou lá e marco. Já dá um certo, assim, você tem que fazer aquilo, porque se você não fizer aquilo, vai estar aqui anotado que você não fez. Vai estar aqui a sua coisa toda desmarcado. Então, por isso que é bom a rotina diária. Só que esse tipo de rotina em si não tem essa função, porque você vai fazer uma por semana. Planejamento semanal é dividida basicamente assim. Aqui tem o planejamento, né, de todos os dias. Aí eu dividi em manhã, tarde e noite. Porém, você pode fazer de outra maneira. Não precisa dividir manhã, tarde e noite. Aí aqui tem tarefas semanais, que são as tarefas que você tem que fazer. E você anota aqui para não esquecer as coisas que você tem que fazer. Porém, você não definiu data, não definiu prazo. Mas você anota aqui basicamente para você não esquecer que tem que fazer aquilo. Aí tem lá tarefas semanais, tarefas para não esquecer. E aqui é os dias da semana e você vai distribuir essas tarefas aqui durante os dias na semana. Para você montar essa sua rotina, quando eu fazia esse tipo de rotina, eu dividia em 3 coisas. Primeiro, a rotina diária. Na rotina diária, você vai fazer colocar coisas que você tem que fazer sem falta todo dia. Por exemplo, acordar às 6 horas, 7 horas, não sei que horas você acorda. Pela manhã, o que você faz pela manhã? Eu merendo, leio a Bíblia, as coisas que você tem que fazer sem falta todo dia. E, se possível, com horário, se possível, com o tempo que você tem que fazer cada coisa. Aí você coloca nesse planejamento, né? Então essa parte aqui é uma coisa mais sua, né? Você vai colocar o que você tem que fazer na sua rotina. Aí nessa segunda parte são, assim, tarefas da semana. Nessa parte aqui, ó, tarefas da semana, você vai colocar coisas, assim, que você tem que fazer durante a semana. Tipo assim, você tá aqui do meu lado e você lembra, eu tenho que lavar roupa. Aí você coloca nessa parte. Aí você tá, tipo,
eu fazia assim, né? Quando eu lembrava que eu tinha que fazer alguma coisa, eu ia lá e anotava nessa parte, pra que depois eu lembrasse que eu tinha que fazer, como se fosse um lembrete, sabe? Agora, embaixo, eu dividia em 6 bloquinhos iguais, né? Ou não precisa ser igual, pode ser torto também, né? Porque no caso eu fazia torto, brincadeira, gente. Mas é bom que seja. Nem coloco nada pro domingo, porque domingo é dia do Senhor. Domingo eu não faço nada da minha vida. Basicamente, eu não faço assim nada de muito trabalhoso. É mais um dia pra descanso. Então, acaba que eu não faço nada não no domingo. Então, divido em 6 bloquinhos mesmo. Então, nesses bloquinhos, você pode colocar, por exemplo, compromissos que você tem durante a semana. Por exemplo, toda segunda-feira eu vou pra missa. Então eu coloco lá, ir pra missa. Aí eu coloco as coisas assim gerais que eu tenho que fazer exatamente nesse dia. Por exemplo, se você vai ao dentista quarta-feira, você coloca nesse bloquinho da quarta-feira. Esses blocos são basicamente pra coisas assim imprevistos, coisas assim que você vai ter de última hora, você tem que ir tal canto, aí você vai colocar. Ou você pode pegar as tarefas da semana e dividir durante esses bloquinhos, né? Dependendo de como você quiser se organizar. É importante que na rotina por semana você deixe um tempo livre. E nesse tempo livre você vai fazer as coisas que tem pra fazer a mais, os imprevistos e tudo. Porque não tem como você fazer uma rotina por semana planejada por horário totalmente restrita, porque na semana vai acontecer muitas coisas, pode acontecer um evento de última hora. Então é importante que já tenha um certo tempo livre e uma certa flexibilidade. Então, nessas tarefas da semana, você vai cumprir elas no tempo livre que você tem na sua rotina semanal, entendeu? Por isso que tem essa coisa de esses bloquinhos para dividir por semana, para que você coloque nesses bloquinhos o que você vai fazer no seu tempo livre de cada dia. Agora eu vou falar pra vocês do terceiro planejamento, que é o planejamento assim que eu faço, que eu tô usando no momento, que é o planejamento por dia, planejamento diário mesmo, planejamento assim, todo dia eu vou lá e faço o planejamento do dia seguinte. Não querem nada de muito bonito. Então eu fiz aqui, né, o calendário. Eu quase nunca uso esse calendário, mas às vezes é muito necessário. Pronto. Deixei um espaço aqui pra datas, eu não sei por que eu inventei de colocar esse negócio, porque eu nunca uso, nunca coloco data nenhuma não. Mas enfim, você pode colocar também se você quiser. Gente, eu fiz um negócio muito desorganizado, que depois eu me arrependi. Mas eu vou explicar pra vocês mais ou menos como vocês podem fazer. Basicamente, eu vou dividir o meu dia. Todo dia eu vou fazer uma rotina. Mas é importante você já ter em mente uma coisa mais... você já separar o mês, a semana, né, basicamente. E pronto, cada dia você só vai acrescentando. Por quê? Porque tem algumas coisas que você tem que fazer, por exemplo, toda semana. Toda semana eu tenho que lavar roupa, por exemplo. É importante que você já separe um dia fixo pra isso, pra que depois você não seja que nem eu e procrastine e vai deixando, acumulando, só pra lavar assim quando já tiver nenhuma roupa pra usar. Então é importante você já separar um dia fixo pra essas coisas que você acaba sempre acumulando. Então por isso que antes de você fazer sua rotina por dia mesmo, é importante já ter uma rotina assim por semana. Para lá aquele espaço que eu já tinha mostrado no outro, né? De segunda, terça, quarta, quinta, sexta e tal, lá, muito parecido com o outro, né? Pois é. Você já separa, pronto. Depois que você separou isso, você já faz por dia. A rotina por dia já é algo muito detalhado mesmo. Tem horário pra tudo, né? Assim, eu não tô mais fazendo exatamente com horário pra tudo, porque eu não consigo me sobrecarregar, eu não consigo colocar muita coisa, porque senão eu fico na mente que tem muita coisa pra fazer e acabo não fazendo nada. Se eu tivesse, por exemplo, nesse momento preocupada com as outras coisas que eu tenho pra fazer, eu não estaria conseguindo gravar esse vídeo da melhor forma possível. Então, eu sei que eu tenho outras coisas pra fazer, mas eu fico tentando não pensar nisso pra que depois eu não me cobre demais e acabe não fazendo nada. Então, pra mim não funciona muito bem algumas coisas por horário, porque acontece também muitos imprevistos. Mas é muito importante também colocar as coisas mais ou menos no horário estabelecido. Eu já também não coloco porque eu já tenho uma certa noção de que horas que eu acordo, de que horas que eu me arrumo, de que horas eu rezo o texto, de que horas eu vou estudar. Então eu não coloco, mas é importante. Bom, o que acontece? Eu colocava assim, né? Você vai, como eu disse, você só vai modificando. Primeiro você coloca o horário que você acorda. Eu acordo na época eu acordava 6 horas, né? Mas hoje eu tô tentando acordar 5, 5 e meia, mais ou menos, enfim. Você coloca aqui 6 horas, acordar 6 horas. Agora, é muito importante vocês executarem o minuto heróico. Fazer as coisas exatamente no momento certo. Nem pense antes de fazer, apenas vai lá e faça. Essa mania de mim.
Por exemplo, acordar às 6 horas. Quando tocar o alarme, você literalmente dá um pulo na cama. Assim, nem pensa em desculpinhas, porque eu sou muito assim, não, vou dormir mais um pouquinho, né? Ontem o dia foi cansativo, aí eu começo a pensar, vou dormir mais um pouquinho, né? Afinal, sempre sobra tempo depois. Vou dormir mais um pouco, né? É só eu fazer as coisas mais rápido. Eu vou dormir mais um... Se você ficar pensando, você não vai fazer. Apenas faça, não existe desculpa. Você que a inventa, você que inventa um motivo pra não fazer, porque não existe motivo, apenas faça o que deve ser feito. Mas assim, é claro, não se sobrecarregue. Faça o que deve ser feito, mas ao mesmo tempo, não fique pensando e fazendo as coisas no automático, tá, gente? É muito importante você não fazer as coisas no automático. Aí você já coloca mais ou menos que horas você vai tomar banho, que horas você vai se arrumar. Ou você pode colocar, por exemplo, tomar banho 6h30. Ou você pode colocar 35 minutos para tomar banho. Depende, né? Tem gente que coloca o horário, tem gente que coloca o tempo que leva pra fazer cada atividade, né? Você que decide como você quer fazer. Aí você já coloca o horário que você merenda, mais ou menos, e que você termina. Mas assim, nessas coisas, é muito importante que você seja sincero consigo mesmo. Você não pode exagerar e colocar um tempão pra fazer uma atividade a atividade e no final acabar sobrando tempo e você ir, sei lá, fazer uma coisa assim, sem total utilidade, enfim. E você também não pode colocar um tempo muito pequeno, porque depois você não consegue fazer tudo no tempo e você não faz as coisas bem feito. Esse é um dos meus maiores problemas, de colocar muito pouco tempo pra fazer as coisas, porque eu sou uma pessoa muito lenta e que me distrai muito fácil. Mas é muito importante você ser sincero consigo mesmo e colocar o tempo que você realmente leva pra fazer aquilo, tá bom? Aí você já coloca o horário que você vai fazer as coisas, o horário que você vai terminar. Coloca exatamente tudo que você vai fazer, tá? Antes de você fazer, né, porque você faz um dia antes, eu faço um dia antes, você já pensa no que você tem que fazer de diferente do dia. Porque todo dia tem aquela tarefa diferente que você tem que fazer. Eu aposto que todos os dias da sua vida não são iguais. Não é todo dia que você lava o banheiro. Por exemplo, você vai lavar o banheiro 1, 2, 3 vezes na semana. Não é todo dia que você vai pro shopping, entendeu? Então, é importante você fazer pensando nessas coisas que você faz de diferente. Aí você já coloca o tempo que você vai fazer, mais ou menos, o horário, enfim. Esse é o diferencial da rotina por dia e da rotina por semana. Porque na rotina por dia, você já planeja cada minuto do seu dia, cada tempo, cada segundo, já vai ter mais ou menos sua organização. E na rotina por semana é algo assim mais jogado. Na rotina assim por semana já é algo assim mais aberto, sabe? Você não tem um tempo fixo para fazer aquilo. Acaba que muitas das vezes você acaba sobrando tempo, ou então passando muito tempo para fazer uma atividade e você acaba não se planejando com tanta eficiência como o por dia, sabe? Mas assim, vai depender do seu tipo de organização. Vou falar da minha para que não restem dúvidas. Eu quero que esse vídeo seja um vídeo muito explicativo para que todo mundo saiba. Ó, a minha, como eu disse pra vocês, não tá sendo mais por horário. Porém, vocês podem fazer por horário, inclusive eu recomendo. Tipo, eu comia mais ou menos assim, eu acordo. Essa foi a do dia de hoje, tá? Tem dia que muda alguma coisa. Eu acordei, me arrumei, né? Passei uma maquiagem, botei um brinco, coloquei uma roupa, enfim. Lavei o cabelo, né? Antes de me arrumar, mas é porque eu botei depois. Rezei o texto, vi a homilia, merendei, fiz uma prova de matemática. Depois rezei o texto, depois fui ler, depois o almoço, aula online, texto, varri casa. Aqui são mais ou menos... Agora eu vou falar as coisas que eu ainda vou fazer, porque eu ainda não fiz tudo, nem sei se vai dar tempo, mas enfim. Assistir aula de inglês, terminar vlog, gravar vídeo, passar pano na casa, responder caixinha, rezar texto, escrever, planejar dia. Depois aí eu já turmo. Então, assim, aqui são coisas assim mais gerais, porque como eu disse pra vocês, eu não tô mais colocando o horário específico. Mas eu recomendo. Aí você vai vendo e vai decidindo qual rotina combina melhor com você, né? Vai de cada pessoa. E lembrando, quem faz a rotina diária também é bom. É uma coisa que eu recomendo, inclusive, você ir marcando com o marca-texto as tarefas que você foi concluindo. Por quê? Porque já causa uma pressão psicológica de você ter que marcar aquilo com marca-texto.
Se você não fez, você não vai marcar e aquela atividade já vai estar lá registrada que você não fez. Então, eu recomendo que vocês marquem com marca-texto que vocês fizeram ou não. Então, gente, é isso basicamente sobre a rotina. Eu esqueci de terminar o vídeo, mas é isso. Depois talvez eu traga outro vídeo do tipo, falando como que eu monto o meu cronograma de estudos, como que eu faço para organizar o que eu vou estudar mais ou menos, como funciona a minha rotina de estudos, enfim. Até o próximo vídeo, tá? Deixem perguntas no comentário relacionado à rotina e tudo. Esse aqui é meu Instagram.